Olá, queridos! Eu espero que vocês estejam bem. Bom, esse não é um vídeo de ASMR, como vocês já devem ter percebido pelo título, mas é de um assunto que eu queria muito conversar com vocês, queria muito falar sobre, principalmente com as meninas, que eu sei que se interessam bastante por esse assunto, que é a questão de maquiagem, de beleza e de autoestima. Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque, bom, como vocês sabem, quem acompanha o canal sabe, agora eu tenho usado uma softbox, né, para melhorar a iluminação dos vídeos. E o que aconteceu? Quando eu fiz a softbox e testei pela primeira vez, na verdade não foi nenhum teste, quando eu já tinha gravado o vídeo e eu fui assistir, eu meio que tomei um susto, né, porque de fato fica muito mais nítido, assim, nosso rosto e naturalmente as nossas imperfeições. E aí, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: putz, eu vou ter que começar a usar mais maquiagem pra gravar os vídeos, né? E aí, quando eu pensei isso, foi um pensamento rápido e, enfim, eu esqueci naquele momento. Mas aí eu acabei me lembrando disso novamente, nesse final de semana agora, na sexta-feira, em que eu fui numa festa com meu namorado, e aí eu coloquei um pouco de maquiagem, como eu disse pra vocês, já não sou uma pessoa muito adepta de maquiagem, eu geralmente tendo a usar bem pouco, pelos motivos que eu acho que já contei pra vocês, que na minha adolescência, minha vida inteira praticamente, eu tive pele oleosa, então eu tive muitos probleminhas de pele, e aí chegou um momento da minha vida em que eu preferi dar mais atenção ao tratamento de pele do que ao uso de maquiagem. Perdão. Porque pra mim não fazia sentido você gastar tanto com maquiagem se não cuidasse da pele, né? Porque aí você teria que gastar muito, muito, muito sempre, né? Porque você vai ter que esconder milhares de imperfeições. Pra mim isso não fazia muito sentido. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu comecei a, de fato, gastar mais com produtos de cuidados do que com maquiagem. Porque se você tem uma pele boa, não tem por que esconder tanto, né? E aí, na sexta-feira, eu usei pouca maquiagem, eu já mostrei pra vocês que eu uso o leite de magnésia como um primer, né, porque ele dá uma boa secada na pele. Passei um hidratante, aquele da Nivea, que eu também já mostrei pra vocês, que é um dos melhores que eu já usei, que é um hidratante base, que tem efeito mate, e dá uma uniformizada na pele, não é uma base exatamente, mas ele uniformiza um pouquinho. E eu lembro que eu usei um pó também, no rosto todo, e passei sombra, rímel, enfim, e um pouquinho de blush. E aí eu lembro que eu cheguei na casa, a gente chegou na casa do meu namorado bem tarde, assim, de madrugada. E aí eu já pensei, putz, no caminho de volta eu já tava pensando, eu vou ter que tirar a maquiagem. Isso pra mim sempre é um pensamento muito torturoso, assim, torturante. Porque eu sempre penso, é uma parte chata, né? Porque às vezes a gente tá com sono, a gente quer dormir, mas eu sempre tive essa preocupação muito grande de não dormir de maquiagem. Algo que a gente sempre ouviu nossa vida toda, que não faz bem. E aí, eu lembro que eu cheguei a deitar com o meu namorado, e aí a gente tava conversando, e eu falei, putz, eu ainda tenho que tirar maquiagem, né? E aí ele falou, por quê? Eu falei, porque não faz bem pra pele. E aí ele, mas então por que você usa? E aí eu fiquei naqueles segundos, assim, de putz. Eu falei pra ele, boa pergunta. Por que será que eu uso, né? Se eu sei que não faz bem pra minha pele. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e assim, eu não sou uma pessoa radical, não gosto disso. De fato, eu sei que esse lance de maquiagem acaba cobrindo muitos poros, eu já tenho uns probleminhas de poros muito abertos. Então eu sei, e por conta disso eu nunca dormi com isso, e por conta disso eu nunca faço uso diário de maquiagem. Mas também pela questão de que eu prefiro o meu rosto sem maquiagem. Mas aí eu pensei, poxa, de fato é meio estranho, né? A gente sabe que não faz muito bem, por que eu vou usar? Mas enfim, como eu disse, eu não sou muito radical, então eu preferi ficar naquele meio termo. E aí, na sexta-feira eu fui dormir de maquiagem. Eu confesso, eu tava muito cansada, e aí no outro dia eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi lavar o rosto, etc. Mas eu meio que me permiti fazer isso. E foi ótimo, porque assim como eu tive esse pensamento quando eu fui gravar o vídeo, quando eu vi o vídeo, e pensei, nossa, eu vou ter que usar mais maquiagem. E hoje eu tô vindo aqui pra contar pra vocês que eu decidi que não, eu não vou usar mais maquiagem. Nesses dois casos foram meio que casos libertadores, assim, em que eu decidi que, apesar de existirem milhares de coisas que nos dizem
principalmente relacionada à beleza, né? Então, hoje em dia existem milhares de produtos e a moda aqui no Brasil, principalmente essa questão de ter a pele sequinha, a pele mate e toda cobertinha, né? Cobrir todas as imperfeições e meio que redesenhar o rosto com maquiagem. Apesar de existir tudo isso e de, claro, cada mulher ter a liberdade de escolher o que ela quer, se ela quer de fato fazer isso ou não, no meu caso, eu acabava fazendo muito por insegurança mesmo, né? Então, isso de querer colocar um pouco mais de maquiagem para gravar o vídeo não era muito por não gostar, sei lá, dessa minha parte aqui do olho que acaba ficando mais amarelada, ou não sei, de um brilhinho que eu tenho aqui, ó, na testa, aqui no nariz, na bochecha. Não era exatamente por isso, era mais por uma insegurança, por medo do que vocês aí do outro lado pudessem achar. E eu já superei muitas coisas nesse sentido, assim, de insegurança, de pensar no que os outros vão pensar, no que vão achar, se vão me achar bonita, se vão achar minha roupa legal, enfim. E aí eu pensei, cara, eu não posso regredir, né, nesse sentido. E se eu gosto muito mais de mim sem maquiagem, né, no meu dia a dia, se eu me sinto mais confortável, por que que eu vou ter que colocar mais maquiagem pra gravar um vídeo, né? Sendo que esse nem é um canal de beleza, né? Esse é um canal de ASMR, de bem-estar, de música, de coisas, enfim, que tem a ver com a minha realidade. Então, é da mesma forma que, por que que quando eu vou sair na noite, numa balada, eu me sinto meio que obrigada a me maquiar, sabe? Não é uma obrigação, eu não quero que isso seja uma obrigação. Então, o que eu venho dizer pra vocês, compartilhar com vocês, é justamente isso, que talvez a gente, muitas vezes, né, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gosta, ou que a gente não se sente totalmente confortável, mas por medo, né? Por medo de mostrar quem a gente realmente é, ou de mostrar nosso real gosto. Eu tenho passado um pouco por isso em relação à moda, eu tenho... ainda tô me achando, gente, meu estilo ainda é muito indefinido, assim. Mas eu tô conseguindo agora, tenho pesquisado muita coisa, salvado várias fotos de imagens de coisas que eu gosto. Então, às vezes eu ainda fico um pouco receosa de usar certas coisas, porque, enfim... Mas aí eu fiquei pensando sobre isso e eu quis vir aqui falar com vocês sobre isso, porque eu sei que a gente passa muito por esse tipo de situação e eu acho que a gente tem que, de verdade, seguir o nosso coração e a nossa vontade. Então, eu pensei, poxa, Karina, se pra você só pensar... Quando eu uso maquiagem, gente, a minha sensação é assim, eu fico me sentindo usando uma máscara, sabe? Eu não curto, e aí... Quando eu vou lavar o rosto, quando eu passo lá o algodãozinho com demaquilante, eu vejo aquela quantidade de coisa no algodão, eu fico muito agoniada. É uma agonia gigantesca. Então eu pensei, poxa, se eu tenho essa agonia, por que que eu vou ficar fazendo isso sempre, né? Se eu já me sinto bem, assim, no meu dia a dia, se vocês me encontrassem na rua e eu tivesse sem maquiagem, eu não ia me sentir mal, porque eu me sinto bem comigo mesma. Agora mesmo eu não tô usando maquiagem, eu lavei o rosto, tomei banho agora há pouco, e eu só usei um sabonete, eu falei pra vocês que eu tô usando Dove e passei leite de colônia, e é só. E eu tô usando uma manteiga de cacau. E eu tô me sentindo ótima, então por que que eu tenho que me sentir mal quando eu vou editar o vídeo e tô vendo que tem, de repente, alguma outra coisinha que tá fora do lugar? Não faz muito sentido, né? Então, eu quis gravar esse vídeo pra dizer pra vocês que talvez, sei lá, vocês estivessem meio que passando por uma coisa parecida, se sentindo um pouco inseguros. Eu já tenho outros vídeos sobre isso, sobre amor próprio, autoconfiança, enfim. São coisas que eu sempre procuro abordar, mas eu acho importante, principalmente em relação à beleza, que é algo que está muito, sempre muito em alta, né, na nossa vida, principalmente na vida da mulher. A gente é rodeada de anúncios de beleza, de maquiagem, disso, daquilo e de, enfim, zilhões de coisas. Então, se você não se sente confortável usando, ou se você acha que você não precisa usar tanto, tudo bem. E é isso que eu quero dizer. Eu tô dizendo isso pra vocês ao mesmo tempo dizendo pra mim, assim. Porque eu sei que eu não preciso disso, né? Eu não preciso ter que passar por essa coisa chata de ter que chegar em casa e aí ter que tirar maquiagem morrendo de sono, ou me sentir mal por estar dormindo de maquiagem, sabe? Enfim, então esse é meio que um vídeo pra estimular a nossa autoestima, pra gente se sentir bem e focar no que é importante, né? Aqui no canal que é importante. Poxa, são os vídeos de ASMR. Como eu disse pra vocês, eu não uso muita maquiagem. Às vezes, o que eu mais uso são pra festas, como eu comentei, e às vezes quando eu vou trabalhar, né? Quando eu vou tocar.
Porém, eu meio que fiz um desafio, assim, pessoal, que é tentar não usar pelo menos base e pó. Por quê? Como eu disse pra vocês, eu já testei diversos produtos pra pele e algumas coisas funcionaram, mas eu sou muito de trocar de produtos, na verdade não porque eu sou ansiosa nem nada, mas porque de fato às vezes os produtos acabam parando de fazer efeito, né? Mas o que acontece é que às vezes eu acabo não dando muita continuidade aos tratamentos. E aí eu decidi fazer o quê? Que eu vou fazer, continuar fazendo isso que eu tô fazendo, que é usar apenas Dove para lavar o rosto e usar agora o leite de colônia, porque ele também é um tonificante, adstringente. E testar, ver o que vai rolar na minha pele. E, obviamente, se eu começar a usar maquiagem, às vezes o que eu sinto é que às vezes eu uso maquiagem, aí no dia seguinte eu tô cheia de bolinha na testa, eu tô com uma espinha aqui nos cantinhos, enfim. Acaba meio que quebrando o processo, né? E já que eu não gosto muito, que eu prefiro o meu rosto natural sem maquiagem, então eu meio que decidi fazer esse desafio pessoal de ficar pelo menos 2 semanas sem usar maquiagem, no caso pó e base, né? Que são as coisas que de fato cobrem as imperfeições, e eu digo entre aspas porque ninguém é perfeito, né? Então é natural que a gente tenha essas coisinhas, mas imperfeição acaba sendo uma palavra, acho que, muito forte, muito negativa. Faz parte, né? Do que a gente é. Eu não acho que é uma coisa ruim. Não quer dizer que eu não vá usar nada. Eu já falei também pra vocês em outros vídeos que eu gosto muito de sombra, gosto de rímel, apesar de morrer de preguiça de passar o rímel e tirar depois. Gosto de batom, gosto de gloss, então talvez eu use só isso. E pode parecer uma coisa completamente desinteressante pra vocês, mas é que é algo importante pra mim, porque, como eu disse, é algo que tem tudo a ver com autoestima. Então, se você consegue se sentir bem fazendo determinada coisa, é o que mais importa, né? Então, esse desafio pessoal vai ser para isso, assim, para eu afirmar isso, que não, eu vou entender como minha pele é e vou aceitar ela. Então, se eu tô brilhando um pouquinho, não tem problema. Óbvio que brilhar muito não é muito legal, eu não me sinto confortável, e não é nem porque os outros vão pensar, mas é porque eu mesma não gosto. Porém, eu acho que tem coisas mais importantes. Então, é por isso que eu tô começando esse desafio pessoal. E, bom, eu peço que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês já passaram por isso. Eu acredito que é uma coisa muito comum, né? Infelizmente, tem muitas mulheres que acabam usando maquiagem não porque, ou apenas porque elas gostam, porque acham divertido, mas porque elas se sentem inseguras com, sei lá, a olheira ou com a pele, não sei. Então, por mais que eu respeite isso, eu acho que cada pessoa tem o direito de fazer o que bem entender, né? Se a pessoa, sei lá, quiser preencher a sobrancelha, por exemplo, que é algo que já me disseram várias vezes que eu poderia fazer, que eu deveria fazer, que ia ficar bom, mas eu não gosto. Já tentei preencher com lápis, com sombra, e eu não curto. Minha sobrancelha é meio clarinha mesmo e falhada, e eu aceitei isso. E a Gisele Bündchen também tem uma sobrancelha assim. Se a Gisele Bündchen tem, eu também posso ter. Enfim. Então, apesar de saber que tem muitas meninas que gostam, às vezes as mulheres acabam fazendo por isso, por se sentirem inseguras, por não terem coragem de sair e mostrar quem elas realmente são. E eu lembro até que quando eu tava na escola, tinha uma amiga minha que a gente sempre usava maquiagem, né? Essa maquiagem da Avon que eu tô dizendo, que era moda usar muito lápis preto, né? Enfim. E aí eu lembro que ela falava pra mim, eu falava, mas amiga, quando você casar, né? Tipo assim, você vai dormir com seu marido e aí você vai ter que acordar e ele vai ver você sem maquiagem, né? Aí ela falava, não, eu vou acordar correndo e vou me maquiar e voltar pra cama. Enfim, é irreal, né? Então eu acho que é uma coisa que de repente vale a pena. E pra mim, maquiagem é algo eu gosto, eu acho divertido, eu acho lindo. Apesar de não me identificar muito com esse tipo de maquiagem que tá na moda hoje em dia aqui, entre as brasileiras, que é uma coisa meio Kim Kardashian, né? Aquela socialite, que é esse lance de sobrancelha bem marcada, bem desenhada, né? Preenchidona, mais grossa. E o preenchimento, assim, bases com alta cobertura, né? Sem nenhum defeitinho na pele e contornos, enfim. Eu não curto isso. Então, quando eu preciso de alguma inspiração, assim, pra maquiagem, geralmente aqui mesmo no YouTube eu acabo procurando por maquiagens europeias. Eu já pesquisei isso, ou japonesas, orientais, assim.
porque a maquiagem é muito diferente. Inclusive, tem um vídeo super legal que eu assisti, que se eu lembrar onde eu assisti, eu coloco o link aqui embaixo, e que me inspirou muito, né? Inclusive, a gravar esse vídeo que eu tô gravando agora. Porque o que acontece às vezes é que a gente não se identifica, por exemplo, como eu tô dizendo agora, eu não me identifico com essa forma de maquiagem que a maioria das brasileiras fazem hoje em dia, utilizam, e aí a gente acaba se sentindo meio que um patinho fora d'água, né? Tem meninas que não gostam, e acho que se você não gosta, você não tem que correr atrás disso, não tem que se preocupar com isso. Porém, no meu caso, por exemplo, que eu gosto, é fácil se sentir meio perdido, né? Tipo, porque você acaba, sei lá, assistindo uns tutoriais de maquiagem de brasileiras, e aí tem umas meninas que inclusive são maquiadoras, né? Vivem disso, etc., falando que você fazer tal coisa de tal jeito é errado, sabe? E aí você fica meio, poxa, mas como assim é errado? Eu sou meio rebelde pra isso. Eu acho que eu até evito assistir esse tipo de coisa porque eu sei que é um padrão, né? Então elas seguem meio que umas regrinhas, né? E eu não acho que você não seguir essas regras seja errado, sinceramente. Então o que eu faço? Eu acabo procurando por maquiagens europeias, maquiagem, sei lá, francesa, maquiagem asiática, como eu falei. Por quê? Nesse vídeo que eu comentei, a menina, ela é brasileira, inclusive. Ela mostra a diferença da maquiagem, acho que brasileira e japonesa. No Japão, as meninas, pelo que ela disse que esteve lá há pouco tempo, percebeu, a moda é ter a pele mais brilhosa. Elas têm a sobrancelha um pouco mais natural. Enfim, são vários detalhezinhos. Eu até pensei, nossa, eu acho que meu estilo é mais japonês mesmo, assim, porque eu gosto mais de uma coisa mais simples. E também cheguei a ver um tutorial de uma maquiagem, não lembro se era francesa ou eu não lembro de onde era, mas era europeia e era muito delicada, simples, assim, uma cara de não estou maquiada. É isso que eu gosto. Então é isso que eu quero dizer. Se você tem vontade, se você quer aprender, mas não se identifica muito com esse tipo de maquiagem, se você não quer preencher sua sobrancelha, não quer encher sua cara de maquiagem pra deixar ela lisíssima e perfeita, não quer ficar fazendo contorno, enfim. Saiba que não é a única forma de fazer, né? Então procure alternativas, né? Por exemplo, eu não gosto muito de usar lápis preto no olho. Enfim, gente, existe todo um universo magnífico e divertido. E acho que é isso que tem que ser divertido. Pra mim, pelo menos, é assim. Então, se você tem esse interesse, procure, pesquise. Tem muita coisa legal no YouTube. Tem muitas opções, uma diversidade muito grande, realmente. Então, não fique presa a esse padrão e não se sinta mal por não se enquadrar, né? E isso vale pra tudo, não só pra maquiagem, como pro seu tipo de pele, né? Então, se você não tem um tipo de pele mate, como eu mesmo não tenho, não fique achando que você, né, não é bonita, enfim, que a gente sabe que é isso que acontece, infelizmente. Enfim, gente, então, eu missão cumprida. Eu queria muito gravar esse vídeo porque eu acho importante. Eu acho importante a gente se ajudar nesse sentido de dizer pra outra pessoa que como ela é perfeito, sabe? Eu gosto muito de dizer isso, porque as diferenças é que fazem o Brasil ser um país tão interessante, né? Enfim, a vida ser tão interessante. Então, espero que a gente, eu, vocês, todo mundo, a gente aprenda a gostar da gente como a gente é. Claro, se a gente achar que algo tá muito ruim, a gente tem todo o direito de querer mudar, de querer melhorar. Mas, como eu disse, existem coisas muito mais importantes na vida, muito mais valiosas, que a gente poderia colocar o nosso foco, tá bom? Então é isso, fiquem bem e deixem aí embaixo os comentários. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm essas insegurançazinhas assim como eu. E, claro, sugestões de outros vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho. Até lá.